A gente é aluno do 8º F e a gente está fazendo um podcast. Meu nome é Rayane, tá a Camille, a Kevin, a Luciele e o nosso câmera aqui é o Victor. E a gente vai entrevistar o nosso coordenador, Joe. Muito obrigado pela oportunidade de participar do trabalho de vocês, muito feliz. E estou pronto para as perguntas. Vamos lá. Quem vai convidar a gente? Eu? Então, Joe, qual foi a sua experiência no seu emprego antigo? Bom, a minha carreira profissional ela começa com 14 anos de idade no escritório de contabilidade. Eu comecei como office boy, conhecido, um menino do escritório. Eu fazia entrega de impostos e a parte de departamento pessoal junto com o dono do escritório, ajudava ele. Era ajudante geral, fazia café, fazia bastante coisa. Depois disso eu fui trabalhar numa grande empresa na minha cidade, em São José do Rio Preto, chamada Rodobens, uma empresa do mercado financeiro. Essa empresa eu permaneci lá por 10 anos e eu fui gerente de negócios. Com o passar dos anos, eu saí dessa empresa e a minha vida profissional se desencaixou, porque acabei perdendo o emprego, algumas coisas que acontecem em algumas empresas, naturalmente, e as pessoas perdem o emprego, eu perdi o meu. E a partir daí eu precisei retomar a minha vida profissional. Eu passei por várias empresas a partir daí, saindo do mercado financeiro, sempre na área de vendas. Eu passei pela empresa, sem fazer propaganda para ninguém, passei pela Jatamarus, pela Companhia Doce Brinquedo, passei pela 3M, a famosa, que era muito famosa em Rio Preto, fazia aparelho dentário. Tem bastante coisa da 3M. Trabalhei numa empresa de tintas, chamada Vai Chorar Tintas em Rio Preto. Ajudei a tia na padaria, fui padeiro, ajudando ela, meu tio, passava umas madrugadas lá trabalhando. Mas em todos esses tempos, eu sempre estava estudando. E um dia eu fui trabalhar como porteiro e manobrista de um prédio famoso na Avenida Andalóide, em São José do Rio Preto. Uma senhora me deu uma apostila, perguntou se eu não tinha estudado na vida. Eu já tinha minha primeira faculdade e eu passei a estudar aquela apostila e passei no concurso e virei inspetor de aluno. Andando pelos corredores da escola, sendo inspetor, eu acabei me apaixonando pela área educacional, fiz uma licenciatura, a minha primeira licenciatura em Geografia, fiz a segunda licenciatura depois em História, depois me formei em Arte, me formei em Pedagogia e hoje totaliza entre pós-graduações e graduações 11 faculdades. A gente não faz isso por glória, mas para cuidar da família, que é o mais importante. Mas então você começou a trabalhar bem novo, com 14 anos. A minha mãe tinha a ideia que eu tinha que trabalhar, ter a ideia do trabalho, mesmo dentro de sala de aula. Então eu saía da escola, corria para casa da minha avó e comia rapidinho e ia para o escritório de ônibus. Chegava lá, trabalhava da 1 da tarde até as 6 da tarde, todos os dias. E às vezes, eu tinha cursos à noite também, cursos de informática. A minha mãe também não me deu espaço não, tinha que estudar bastante. Oh, peraí. Quais foram suas maiores conquistas? Bom, as minhas maiores conquistas, eu posso dizer para vocês que com certeza se formar em nível superior foi uma conquista muito grande na minha vida, mas eu não posso deixar de dizer que passar em concursos públicos é uma das maiores conquistas da minha vida, porque é a partir dela que eu consigo cuidar de outras conquistas, que é a família. Eu hoje sou casado, sou pai de 2 filhas, gêmeas, e sempre tive o intuito de cuidar muito bem delas, e para isso eu tive que estudar bastante, e continuo ainda estudando. Então eu considero a aprovação em concursos públicos como uma das maiores conquistas. E uma das conquistas também, quando menino, eu tinha muita vontade de ser músico na igreja. E eu aprendi a flauta transversal, e depois o trombone, e passei a ser músico na igreja. E essa eu considero 2 grandes conquistas da minha vida.
para cuidar da minha família. Você já teve fracasso na sua vida e como você lidou com ele? Eu não nego que fracassos aconteceram. Eu trabalhei numa grande empresa e não consegui sobreviver numa empresa pequena, porque o linguajar das pessoas, o modo de vida das pessoas, muitas vezes a gente não se encaixa, né? Então eu acho que não conseguir ter um bom relacionamento com pessoas em um lugar é considerar para mim um fracasso. Isso porque eu tento, né? Eu tento trazer para a vida que o sucesso está em amar as pessoas. E como eu tive problemas em alguns trabalhos, né, durante esses anos que eu perdi o emprego e tentei me reencaixar profissionalmente, eu tive sim fracassos, fui demitido de algumas empresas, né? Não eram empresas grandes, mas eram empresas que eu não estava apto para aquilo. Eu fui treinado para trabalhar em equipe, eu fui treinado para trabalhar e muitas vezes eu esquecia do meu individual, que era onde estava faltando, né? Mas com o tempo a vida foi me mostrando onde estavam os meus fracassos, mas o mais legal de um fracasso é saber que ele pode acontecer, né? É igual andar de bicicleta. Você nunca andou de bicicleta, você vai cair. A pergunta é, se eu cair, eu vou ficar no chão? Não, né? não. Tem que levantar e continuar. Exatamente o que eu fiz. E até hoje eu levo esse lema comigo. Caiu, levanta, sacode a poeira e vamos adiante, porque eu acho que isso é o mais legal da vida, porque cair, todos nós vamos cair em qualquer momento da vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito amoroso, seja no âmbito religioso, nós vamos cair. Não, é impossível evitar a queda, mas possível é não deixar de ficar no chão, é levantar e ir para a luta de novo. Isso sim é símbolo de um guerreiro, uma guerreira que eu considero. Fale uma ideia que você teve para melhorar os últimos processos em que trabalhou. Bom, eu gosto. É uma pergunta inédita, né? Mas eu posso dizer assim para vocês que um dia, trabalhando numa empresa, nessa Rodobens que eu disse, né, que era uma empresa do mercado financeiro, um belo dia, o chefe me mandou fazer cópias de documentos para mandar para o departamento jurídico para processar clientes que estavam devendo para a empresa. E eu tinha que xerocar, gente, só para vocês terem uma ideia, pilhas e pilhas de documentos todos os meses, e às vezes o cliente pagava e todo aquele trabalho era perdido, né? Porque às vezes conseguia fazer uma negociação e tal, enfim. E um dia eu disse ao chefe assim: por que eu devo imprimir ou xerocar tudo isso? E eu questionei o chefe em relação a isso, e eu falei para ele: poxa, tem um scanner aí na tua mesa, você não poderia deixar esse scanner comigo? Eu escaneio os documentos ao invés de imprimir. Assim eu economizo o custo e faço, né, com que a empresa continue crescendo. Bom, aquilo foi uma revolução no departamento meu, porque o nosso departamento tinha uma meta de gastos e caiu pela metade, né? O chefe foi super elogiado pela diretoria da empresa e tudo isso fez muita diferença, né, na minha vida profissional. Dali eu ganhei uma contratação, enfim. Hoje, na escola onde eu trabalho, eu sempre tento, né, inovar processos, né? Uma das coisas que eu sempre gostei foi de implantar metodologias ativas na escola, que é uma forma do professor fazer com que o aluno goste da aula, né? Então eu sempre, né, eu era professor de geografia, né? Hoje estou aqui na coordenação da escola, mas os meus alunos conheciam eu com 2 aulas e na próxima era informática. Então tinha gente que achava que eu era professor de informática e não de geografia, né? A Kemi, que está aqui, foi minha aluna, a Jussiele também, sabe que às vezes me confundia como um professor de informática. Eu não era professor de informática. Mas, por quê? Porque eu estava tentando trazer inovações nos processos, né, educacionais. Eu sempre gostei de fazer isso, essa é a minha meta aqui na coordenação e continuo provocando os professores para fazer um trabalho como esse.
O que incentivou você a virar professor? Eu me apaixonei pelo sistema educacional porque realmente ele foi assim, algo muito diferencial na minha vida. Eu nunca passou na minha cabeça que eu seria professor. Andando, né, a vida me trouxe para a escola, essa é a verdade. Depois de perder os empregos, como vocês escutaram, depois de perder emprego, ter decepções profissionais, eu passei a tomar novos caminhos andando pelos corredores da escola. E um dia, uma professora de geografia me convidou para fazer uma viagem por uma fazenda que era chamada a Fazenda Santa Maria do Monjolinho, lá em São Carlos. E convidou eu para acompanhar ela e os alunos. E eu fui. E eu, durante a viagem, conversando com ela, ela me disse assim que eu teria perfil para dar aula, que ela achava que eu tinha perfil para dar aula. Eu acabei me interessando pelo assunto e junto a um colega, né, que meu querido amigo Israel, que era inspetor junto comigo, infelizmente faleceu e fica aqui a memória dele, mas a gente fez geografia junto, fizemos pedagogia juntos e eu acabei prestando concursos, né, acabei passando. O Israel não pôde prestar os seus concursos, mas a gente estudou junto todo esse tempo, foi um apoio, um amigo de coração que eu levo comigo e acabei me formando e me tornei professor. E confesso para vocês que eu me realizei como profissional, né? Tem gente que gosta, né, do que faz, e eu sou uma pessoa que gosta do que faço. Trabalho, gosto muito da sala de aula, sou apaixonado por estar em sala de aula, por estar com os meus alunos. Eu acho que eu acabo por criar bons relacionamentos com os meus alunos, né? Esse ano e o ano passado eu estava na coordenação aqui dessa escola, continuo, né? Mas eu ainda continuo no Colégio Militar, continuo lá em Rio Preto, no Colégio Liceu, no Colégio Unitar Cidade Norte. Isso para mim sempre foi um primordial. Mas para mim ainda eu continuo com os mesmos 1.000 alunos que eu tenho aproximadamente no ano de 2024. Fazer uma outra pergunta. Você sente saudade dos seus alunos, de dar aula? Aqui na Escola Feliciano, com certeza. Né? Na verdade, eu estou em sala de aula todos os dias, lá nos colégios particulares, como eu disse, mas eu sinto sim saudade e gostaria de muito, às vezes eu falo até para a diretora da escola, eu sou sempre grato à diretora dessa escola por ter me escolhido, né, para estar à frente, para liderar os professores, mas eu confesso que eu prefiro a sala de aula, prefiro estar com os alunos, porque com eles é outro tipo de tratamento, é outra forma de trabalhar, é outra forma de expor, e assim eu posso exercer um pouco mais livremente a minha criatividade das coisas que eu faço. Geralmente os meus alunos ficavam entre 8, 9, 10, né, a média que eu tinha dos meus alunos. Então quer dizer que a minha comunicação não estava tão ruim com os meus alunos. Então, se eu percebia que o aluno não tirava nota, eu já logo... Porque a ideia nunca é abaixar a autoestima de um aluno. A ideia é fazer com que ele cresça, com que ele goste, né? A matéria de geografia, eu sei que sempre foi uma matéria muito complicada para alguns alunos, e eu tentava facilitar para que o aluno entendesse, para que a gente conversasse, trocasse ideias sobre o assunto e fizesse com que as coisas fossem cada dia melhor. É isso aí. Acabou suas perguntas. Você dá aula aqui nessa escola? Não, eu, como disse, dou aula lá no Colégio Unitar Cidade Norte e no Colégio Liceu. E, esporadicamente, eu tenho ido para o Colégio Militar, no Instituto Padrão Militar, que é um curso preparatório para concurso, chamado IPMIL, né? Ensinam alunos, né, junto aos militares lá, para formar novos policiais, exército, marinha, aeronáutica. Que esse é um trabalho bem legal de se fazer também, e bem diferente daquilo que vocês, alunos, né, de escolas tradicionais, estão acostumados. Então é isso, né? Obrigada. Muito bem, agradeço, né, por vocês terem me convidado aí. Um abraço a todos aí, obrigado ao ouvinte. E espero novos convites aí para estar nos podcasts. Tá bom. Tchau, obrigada. Tchau.